Maria acordou como em qualquer outra segunda-feira. Preparou o café, pegou seu terço na mesinha de cabeceira e começou a rezar. Mas algo estava diferente. As palavras saíam, mas pareciam morrer no ar. Ela tentou se concentrar nas Ave-Marias, mas a mente vagava para qualquer lugar. 15 minutos depois, desistiu. Guardou o terço com um nó na garganta e uma pergunta que doía. O que está acontecendo comigo? Você já viveu isso? Já sentiu que sua fé, que antes era como um fogo aceso, agora parece cinzas frias? Já percebeu que depois de ir a certos lugares, depois de estar com certas pessoas, algo dentro de você murcha sem explicação? A resposta pode estar exatamente onde você menos imagina, nos lugares que você frequenta. Existem ambientes que funcionam como ralos espirituais. Você entra inteiro e sai vazio. Entra com luz e sai com sombra. E o pior, muitos desses lugares parecem completamente normais. Padre Pio de Pietrelcina via o que nossos olhos não conseguem ver. Ele enxergava o mundo espiritual com a mesma clareza que você enxerga essa tela agora. E sabe o que ele fazia quando via um filho espiritual caminhando para o perigo? Segurava firme e dizia: pare, não vá para lá. Aquele lugar vai destruir você. Hoje que você vai descobrir os 5 lugares que Padre Pio alertava para nunca visitarmos. Não são lugares óbvios, não são lugares que todo mundo reconhece como perigosos. São armadilhas silenciosas que drenam a vida espiritual gota a gota, até você acordar um dia e perceber que aquela intimidade gostosa com Deus simplesmente desapareceu. E antes de continuarmos, faça algo comigo agora. Se você sente que precisa que Padre Pio interceda para abrir seus olhos hoje, escreva nos comentários: Padre Pio, mostre-me a verdade. Esse gesto de fé pode ser o ponto de virada que você está esperando. Fique até o final, porque o 5º lugar pode estar mais perto de você do que imagina. Pode estar dentro da sua própria casa, na palma da sua mão, sem que você perceba. No convento de San Giovanni Rotondo, Padre Pio vivia realidades que a maioria de nós só conhece em filmes. Ele lutava fisicamente contra demônios. Havia noites em que os outros frades ouviam gritos, barulhos violentos, objetos sendo arremessados. Pela manhã encontravam Padre Pio exausto, coberto de hematomas, mas firme na fé. Mas sabe o que mais impressionava nele? Não era a batalha espetacular contra o mal. Era a sabedoria para ensinar pessoas comuns como evitar essas batalhas. Ele dizia algo que mudou a vida de milhares. O demônio é como um cachorro acorrentado. Ele só morde quem se aproxima demais. Pense nisso. Um cachorro bravo, preso numa corrente, não representa perigo se você mantém distância. Mas se você, por curiosidade ou descuido, se aproxima demais, ele avança. E a mordida deixa marca. O problema é que muitos de nós nos aproximamos dessas correntes achando que somos diferente, que nossa fé é blindagem suficiente, que nada vai nos abalar. Se eu vou naquela festa, mas não vou beber demais. Eu vou assistir essa série, mas não vou me contaminar. Eu mantenho essas amizades, mas não me influencio. E de repente, sem entender como, você está ferido. A oração não flui. A missa virou obrigação, o rosário pesa. E você se pergunta, o que aconteceu? Simples. Você se aproximou demais da corrente. Padre Pio atendia milhares no confessionário e ouvia as mesmas histórias. Pessoas boas que amavam a Deus, mas que tinham colocado os pés em território perigoso. E ele, com firmeza amorosa, apontava. Foi naquele lugar que você começou a perder a paz. Foi ali que a graça começou a escorrer pelos seus dedos. Agora me responda no silêncio do seu coração. Você está se aproximando de alguma corrente? Tem uma moça que me procurou há alguns meses. 24 anos, bonita, inteligente, católica desde criança. Ela chorava tanto que mal conseguia falar. Quando se acalmou, disse algo que me partiu o coração. Eu não sei em que momento parei de sentir Deus. A história dela era simples e assustadoramente comum. Começou a sair com amigas para festas, baladas, bares. No início, resistia. Mas pensou, só uma vez não faz mal.
Eu sou forte na fé. Foi uma vez. Depois 2. Depois virou rotina. 6 meses depois, ela não reconhecia mais a própria vida espiritual. A missa? Chata. O rosário? Cansativo. A Bíblia? Sem sentido. Era como se algo dentro de mim tivesse apagado, ela me disse. O primeiro lugar que Padre Pio alertava são exatamente esses. Ambientes onde o pecado é embalado como diversão. Lugares onde a música alta abafa a voz da consciência, onde o álcool amortece o discernimento, onde a sensualidade é tratada como se fosse sagrada. Padre Pio chorava por almas que caíam nesses ambientes porque ele via o que acontece ali. Nesses lugares, o corpo é adorado e a alma é esquecida. As luzes piscam, a bebida corre, os corpos se encostam, e no meio dessa tempestade sensorial, a presença de Deus escorre como água pelos dedos. Você sabe por quê? Porque ali não há proteção. É como tirar a armadura e entrar no campo de batalha. Você vai ser atingido. É só questão de tempo. Os sinais são claríssimos. Depois de frequentar esses lugares, a oração fica seca. Você abre a boca, mas as palavras morrem. Você vai à missa, mas sente vazio. O rosário que antes consolava, agora pesa na mão como concreto. Padre Pio dizia que uma só noite pode bastar para semear pensamentos impuros, amizades nocivas e um coração dividido. São ganchos invisíveis que o inimigo coloca na sua alma. Você só percebe quando já está preso. Mas tem um lugar ainda mais perigoso, onde o mal não se disfarça. Padre Pio estava no confessionário quando uma mulher entrou apavorada. Ela não tinha paz há meses, pesadelos todas as noites, sensação constante de estar sendo observada, medo paralisante de ficar sozinha. Ele olhou para ela e perguntou: "Onde você foi? Que porta você abriu?" A mulher começou a chorar. Tinha ido apenas uma vez em uma casa onde faziam leitura de cartas. "Era só curiosidade, padre. Só queria saber sobre meu futuro." Padre Pio segurou a mão dela e disse algo que ela nunca esqueceu. "Filha, você não foi buscar o futuro. Você foi fazer um pacto que nem sabia que estava fazendo. O segundo lugar são as casas onde se pratica ocultismo, espiritismo, feitiçaria. E não estou exagerando quando digo que isso destrói vidas." Padre Pio foi atacado fisicamente por bruxos e satanistas que queriam derrubá-lo. Ele sabia exatamente como essas forças operam. O problema é que hoje muitos acham isso inofensivo. É só uma cartomante. É só um ritual de boa sorte. É só para ver o que vai acontecer. Mas Padre Pio alertava: não existe meio termo no mundo espiritual. Ou você está com Deus, ou está abrindo portas para o que não é dele. Sabe o que acontece quando você entra nesses lugares? O Espírito Santo se retira. Os anjos que te protegem se afastam, porque ali você está dizendo sem palavras: eu não confio em Deus. Eu preciso de outra fonte. E essa outra fonte cobra um preço que você não vê na hora. Conheço pessoas que foram apenas uma vez e saíram com opressões espirituais terríveis, pensamentos suicidas do nada, relacionamentos que desmoronaram, ansiedade sem explicação. Tudo porque abriram uma porta e não sabiam como fechá-la. Padre Pio dizia: jamais entre em uma casa onde se invocam espíritos, onde se fazem sacrifícios, onde se buscam respostas que só Deus pode dar. Mesmo que digam que é para te ajudar, é veneno disfarçado de remédio. Mas o próximo lugar pode estar ainda mais perto de você. Deixa eu te contar uma coisa que ninguém fala. Às vezes, sua própria sala de estar é o lugar mais perigoso para sua alma. Padre Pio sabia que não basta não ir a um templo pagão. Seu próprio lar pode se tornar território inimigo quando você abre as portas para pessoas que carregam veneno na língua. Ele dizia algo profundo: Satanás usa a língua para contaminar mais do que 1000 imagens impuras. Pense nisso. De que adianta rezar o terço pela manhã, ir à missa no domingo, se depois você passa horas com pessoas que só falam mal dos outros, que criticam, que murmuram, que julgam? A Bíblia é direta. A boca fala do que está cheio o coração. Se você enche seu coração com essas conversas, como vai ouvir a voz suave de Deus? Eu vi isso acontecer tantas vezes. Uma pessoa fervorosa começa a conviver com um grupo que só reclama, que só vê o lado ruim.
No começo, ela até resiste, mas aos poucos, sem perceber, começa a concordar. Depois, começa a comentar também. Quando menos espera, não está igual, amarga, crítica, sem alegria. E o pior, muitas vezes essas pessoas são da própria família, da própria comunidade. São pessoas que você ama. Mas Padre Pio dizia, mesmo que seja sua família, você precisa estabelecer limites espirituais. Tiago compara a língua a um fogo que consome. E é exatamente isso. Palavras destroem. Palavras matam. Palavras afastam a presença de Deus. Faça uma análise sincera agora. Com quem você passa a maior parte do seu tempo? Essas pessoas te aproximam de Deus ou te afastam? Depois de estar com elas, você sai mais leve ou mais pesado? Porque se você está num ambiente onde as palavras são usadas para ferir, para diminuir, para espalhar discórdia, sua alma está em perigo. E o quarto lugar, esse você carrega no bolso. Padre Pio ensinava algo que mudou minha vida. A alma se mancha com o que contempla, assim como o corpo se adoece com o que consome. Se você come algo estragado, seu corpo adoece. Se você contempla imagens impuras, violentas, blasfemas, sua alma adoece. Simples assim. O quarto lugar são os espetáculos que promovem violência, impureza e blasfêmia. E hoje isso está em todo lugar. Séries, filmes, redes sociais, plataformas de streaming. O problema é que isso virou completamente normal. As pessoas assistem a conteúdos onde a infidelidade é romantizada, onde a violência é glorificada, onde o nome de Deus vira piada, e acham que é só entretenimento. Mas não é. Cada imagem que entra pelos seus olhos está moldando algo dentro de você. Você assiste a personagens vivendo em adultério e no começo se choca. Mas depois de ver isso em várias séries, você para de se chocar. Começa a achar normal. Começa até a justificar. O mesmo com violência. Você vê cenas brutais e no começo se incomoda. Mas depois de ver tantas vezes, seu coração se endurece. E um coração endurecido não consegue sentir a suavidade de Deus. Padre Pio alertava que depois de consumir esse tipo de conteúdo, a tentação fica mais forte. A oração fica mais fraca. A fé vai se apagando. Porque você está alimentando a carne e matando o espírito de fome. Pense, quantas horas por dia você passa vendo isso? Agora pense, quantas horas você passa em oração, lendo a Bíblia, em adoração? A resposta revela onde está seu coração. Não estou dizendo para viver isolado, mas estou dizendo para ser criterioso. Pergunte sempre, isso que estou vendo me aproxima de Deus ou me afasta? E agora o último lugar, o mais sutil e perigoso de todos. Conheci um jovem brilhante, católico fervoroso. Ia à missa todo dia, rezava o terço. Tinha uma fé linda. Entrou numa universidade onde o ateísmo era quase uma religião oficial. Os professores zombavam da fé. Os colegas riam de quem acreditava em Deus. No começo ele resistiu, mas 4 anos imerso naquele ambiente mudaram tudo. Quando o reencontrei, ele tinha os olhos vazios. Me disse, eu não sei mais em que acredito. Parece que tudo que eu pensava que era verdade não faz mais sentido. O quinto lugar é qualquer ambiente onde Cristo não é bem-vindo. Pode ser um grupo de amigos, um círculo profissional, um espaço acadêmico. Qualquer lugar onde mencionar Jesus seja motivo de zombaria ou constrangimento. Esse é o mais perigoso porque é o mais disfarçado. Não parece ruim. Muitas vezes são lugares considerados sofisticados, intelectuais, modernos. As pessoas se orgulham de serem livres pensadoras, abertas. Mas quando você fala de Deus, sente um clima de frieza, de ironia. Padre Pio dizia que nesses lugares respira-se orgulho e soberba. E onde há orgulho, a graça de Deus não habita. Deus resiste aos soberbos. O grande perigo é que esses ambientes matam a fé lentamente. Não é um golpe, é veneno gota a gota. Você convive com pessoas que questionam tudo, que ridicularizam tudo. E aos poucos você também começa a questionar. Começa a ter vergonha de dizer que acredita em milagres, que reza o terço. Jesus foi claro. Entrai pela porta estreita,
porque larga é a porta que conduz à perdição, e muitos entram por ela. A porta estreita é desconfortável, às vezes solitária, mas é a única que leva à vida. E agora você precisa entender o que todos esses lugares têm em comum. Percebe o padrão? Todos esses 5 lugares têm uma coisa em comum. Em todos eles, Deus é rejeitado, ignorado ou ridicularizado. Em todos eles, sua alma fica desprotegida. Padre Pio via isso com clareza cristalina. O demônio não precisa de muito para destruir uma vida espiritual. Ele só precisa te tirar da presença de Deus. É como uma planta arrancada do sol, da água, do solo. Ela vai morrer. Não precisa arrancar as folhas. Basta tirá-la do ambiente onde consegue viver. A estratégia do inimigo é sempre a mesma desde o Éden: afastar você de Deus. Fez isso com Eva. Fez com Judas. Faz com você, te atraindo para lugares onde a luz divina não alcança. E sabe o mais triste? Muitas vezes colaboramos com isso. Achamos que somos fortes, que nossa fé é blindagem, e nos colocamos voluntariamente em risco espiritual. Agora Padre Pio te faz uma pergunta. Qual desses 5 lugares está presente na sua vida neste momento? Seja sincero. Deus já sabe a resposta. Está apenas esperando que você reconheça. E a boa notícia: existe um caminho de volta. Padre Pio deixou 3 passos práticos de proteção. Primeiro, busque a confissão. Vá até um sacerdote. Abra seu coração. A confissão é um banho de sangue de Cristo sobre sua alma. Ali as correntes são quebradas, os ganchos arrancados, a escuridão expulsa. Padre Pio passava 18 horas por dia no confessionário. Ele sabia o poder desse sacramento. Via almas saindo transformadas, limpas, renovadas. Segundo passo, pegue seu rosário e reze com intenção específica. Não reze mecanicamente. Peça à Virgem Maria que te afaste de tudo que entristece o coração do seu filho. Peça que ela coloque ao seu redor uma proteção maternal. Padre Pio dizia que o rosário é a arma mais poderosa contra o demônio. Quando você reza com fé, convoca o exército celeste para te defender. Terceiro passo, abençoe sua casa com água benta. Pegue um frasco na igreja e asperja em todos os cômodos. Peça ao Espírito Santo que encha cada canto com sua luz, que expulse toda influência maligna. Padre Pio fazia isso constantemente. Ele sabia que o ambiente físico influencia o espiritual. Uma casa onde se ora, onde Cristo é honrado, se torna um santuário. Além disso, crie barreiras espirituais. Corte relacionamentos que te puxam para baixo. Cancele assinaturas onde só consome coisas que ofendem a Deus. Pare de frequentar lugares que fazem mal à sua alma. Pode ser difícil. Seus amigos podem não entender. Podem te achar radical. Mas lembre-se, você não busca a aprovação humana. Você busca agradar a Deus. E quando você faz isso, algo maravilhoso acontece. A paz de Deus volta a habitar no seu coração. A oração flui. A missa se torna gostosa. O rosário deixa de ser peso e vira consolo. Padre Pio prometia isso a todos que seguiam seus conselhos. Lembra da Maria lá do começo? A mulher que não conseguia mais rezar? Ela tomou uma decisão naquele dia. Cortou amizades tóxicas. Parou de frequentar lugares que drenavam sua fé. Buscou a confissão. Voltou a rezar o rosário com o coração. 3 meses depois, ela me enviou uma mensagem. Padre, eu voltei. Deus voltou. Ou melhor, eu que tinha saído, mas agora estou em casa de novo. Hoje você está no mesmo ponto de escolha. Você ouviu o alerta. Descobriu os 5 lugares que destroem a alma. Ambientes de pecado disfarçados de diversão, casas de ocultismo, círculos de amizades tóxicas, espetáculos que mancham e espaços onde Cristo é ridicularizado. Cada um tem poder de apagar a luz da sua fé. Mas agora que você sabe, tem uma escolha. Vai continuar nesses lugares ou vai ter coragem de dizer não? Padre Pio, lá do céu, intercede por você agora. Ele conhece suas lutas. Sabe que é difícil nadar contra a corrente, mas também sabe que vale a pena. Ele te diz hoje:
Se o mundo soubesse o valor de uma alma, ninguém jamais a perderia. Sua alma tem valor infinito. Cristo morreu por ela. O Espírito Santo habita nela. Os anjos a protegem. Não jogue isso fora. Hoje é o dia da sua decisão. Chega. Não vou mais permitir que esses lugares destruam minha vida espiritual. Compartilhe nos comentários. Qual desses 5 lugares você precisa evitar? Seu testemunho pode salvar outro irmão. E se conhece alguém nesses lugares perigosos, compartilhe este vídeo. Pode ser que Deus use você como instrumento. Nosso canal existe para levar a sabedoria dos santos até você. Mas para continuarmos, precisamos do seu apoio. Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho. Se puder, torne-se membro. Juntos formamos uma comunidade forte, unida na fé. Que Padre Pio interceda por você. Que a Virgem Maria te cubra. Que o Espírito Santo ilumine seu caminho. Que Jesus Cristo reine no seu coração para sempre. Vá em paz, mas vá vigilante. Proteja sua alma. Evite esses lugares. E permita que a graça de Deus transforme sua vida. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.